Da tribuna da Câmara, o deputado Ottoni de Paula fez um alerta sobre o avanço da extrema-esquerda na América do Sul e afirmou que o Brasil é o próximo alvo do grupo. Ottoni de Paula disse: "O Brasil é o último forte a ser vencido, a ser derrotado pela esquerda mundial." O deputado afirmou que no Brasil há um conservadorismo da população que tem sido o muro de arrimo, o muro de contenção que impede que a ganância comunista prospere em nosso país. Segundo o deputado, a esquerda avançou nos outros países promovendo uma desesperança e então propondo uma falsa esperança de mudança. Ele apontou: "Todos eles afundaram no caos econômico e vão afundar também no caos social e moral, porque este é o resultado de se ter a esquerda no poder, fora a roubalheira que vai se instalar nesses países." O deputado fez um apelo aos cidadãos para que ponderem entre suas simpatias pessoais e os riscos para o país. Ottoni afirmou: "Se o povo ficar na neutralidade, teremos o caos neste país." Ele alertou: "Eles já tomaram a justiça, já tomaram a mídia, a cultura. O que eles precisam agora é retomar o poder para fazer o que Lula disse 30 anos atrás." Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais, sites e partido censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Nesse momento da tribuna desta casa, e faço isso chamando a atenção do povo do meu Brasil para um risco que está diante dos nossos olhos, que já contamina a América Latina e que deseja agora contaminar a nação brasileira. O Brasil é o último forte a ser vencido, a ser derrotado pela esquerda mundial. E por que eles precisam do Brasil? Não adianta ter o Chile, não adianta ter a Colômbia agora, não adianta ter a Argentina, não adianta ter outros países sul-americanos. Eles precisam do Brasil. Eles precisam do Brasil pela estratégia econômica, geopolítica que esta nação tem. E qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que aqui há um conservadorismo enraizado e principalmente visto nas principais camadas de fé cristã, ou seja, católicos e evangélicos, que impedem que este progressismo destruidor de valores, de princípios, destruidor da nossa cultura judaica cristã, que nos levou até aqui enquanto sociedade, esse conservadorismo no Brasil
tem sido o muro de arrimo, o muro de contenção que impede com que a ganância do movimento esquerdista, comunista, prospere nesse país. Mas eu quero chamar a atenção do povo brasileiro para uma realidade. Como é que eles conseguiram tomar o Chile, a Argentina, a Colômbia e outros países da América Latina? Primeiro, gerando no povo uma desesperança em governos que lá estavam, e uma falsa esperança de mudança, e nisso eles são craques, de que melhores dias viriam nesses países. E todos eles, e agora vai acontecer isso com a Colômbia, afundaram no caos econômico e vão afundar também no caos social e moral, porque este é o resultado de se ter a esquerda no poder. Fora a roubalheira que vai se instalar nesses países, e é só você ver como já está a Argentina, e Bolsonaro tentou alertá-los, como está o Chile, e agora como vai a Colômbia, o Uruguai e outros países. O que aconteceu com esses países? O que aconteceu foi a isenção da maioria. A maioria não quis votar, a maioria não quis escolher entre duas polarizações. E quando o centro, quando aqueles que não se identificam com nenhum dos lados da polarização não se manifesta, quem ganha é a esquerda. Por isso eu quero chamar a atenção do povo brasileiro. Você pode ter muitas opiniões divergentes com o presidente Bolsonaro. Você pode ter algumas ideias contrárias a que Bolsonaro tem. Mas nesse momento você precisa pesar na balança se vale a pena a manutenção da sua possível antipatia ao homem, ao ser humano Bolsonaro, ou se vale você fechar os olhos para algum defeito que o presidente possa ter, para não termos de volta a quadrilha no poder. Ou seja, se o povo que ainda não se posicionou em um lado ou em outro ficar na neutralidade, nós teremos o caos desse país, e então a ladroagem poderá voltar, e aí não é necessário se dizer o que vai acontecer. Eles já tomaram a justiça, eles já tomaram a mídia, a cultura. O que eles precisam agora é retomar o poder, para fazer o que Lula disse há 30 anos atrás, que é instalar o comunismo e o socialismo nesse país, e que ele disse que naquele tempo ele não via condições para isso, mas daqui a 30, 50 anos sim, e nós estamos nos 30 anos que então o operário Lula comunista havia falado. Por que ele não fez isso durante o tempo em que esteve no poder? Porque as nossas instituições eram firmes, eram sólidas, eram sérias. Hoje não. Hoje elas estão tomadas por eles, pelos seus assessores, pelos seus asseclas. Portanto, há um clima favorável para que agora sim eles, com revanchismo, com ódio no coração, voltem ao poder para fazer então o plano que eles tanto queriam estabelecer, dito e pregado no Fórum de São Paulo, que eles estão conseguindo na América, mas que ainda não conseguiram no Brasil, e se não conseguir no Brasil esse ano, não vão conseguir mais. Portanto, fica o alerta ao povo brasileiro, com todos os defeitos que Bolsonaro possa ter,
com todas as opiniões e observações que alguém possa ter ao presidente Bolsonaro. Você vai escolher um presidente da República e não um noivo para você casar ou alguém para você morar junto. O que nós precisamos é manter alguém que ame esta pátria, alguém que não seja envolvido em ladruagem e em corrupção, e alguém que não tenha em torno ou no entorno de si uma quadrilha que voltará a assaltar esta nação. Eu prefiro um Bolsonaro desse jeito, que ele sempre foi, mas honesto e correto com esta nação, do que um Lula simpático, mas um perfeito e grande ladrão. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu começo esse meu pronunciamento lendo a carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, a partir do versículo 7, que diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento, diz o apóstolo Paulo, e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Hoje nós amanhecemos o dia, nesta quarta-feira, com a notícia da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, e possivelmente mais 2 líderes religiosos, 2 pastores, serão também conduzidos à prisão. O que nós devemos pensar nesse dia, principalmente nós que somos evangélicos? Primeiro, que é um dia triste, mas também é um dia em que a palavra de Deus se cumpre, pois não há nada encoberto que não seja revelado, é o que disse o Senhor Jesus. E aqueles que defendem a fé, mas se misturam com a corrupção, o fim de todos eles será a vergonha. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós que criticamos tanto a corrupção e governos corruptos, não podemos estar ao lado daqueles que se corrompem, embora estando no nosso meio. Sim, embora sendo um dos nossos. Pelo contrário, nós devemos ser o arautos, em primeiro lugar, em dizer que a justiça seja feita. E é isto que eu me pronuncio nesse dia. Se houve corrupção no MEC, seja de pastor, de pai de santo, de espírita, de padre, de ateu, corrupto não tem religião, corrupto não tem partido. Se é corrupto, corrupto é, e merece estar indo nas barras da justiça. Portanto, que a justiça seja feita para o bem daqueles que usam a fé, não para se locupetrarem, mas para aqueles que usam a fé para falarem a verdade e fazerem a verdade.